Oi galera, mais um vídeo aqui do canal, Lúpus no Lombo. Então, poxa, hoje eu tive uma ajuda muito grande aí de uma amiga. Eu vou deixar aqui o link dela aqui embaixo, tá? E ela vai saber quem foi. Muito obrigado, do Facebook. O cara ajudou muito, aumentou muito o número de visualização dos meus vídeos. Queria que aumentasse mais, assim, inscritos também, mais pessoas se inscrevessem, cara. É só clicar ali naquele negocinho vermelho, inscrito, pronto, já era, acabou. Quando chegar a notificação do vídeo, se não quiser ver, não veja, mas se quiser dar essa ajudinha aí, veja, tá? Enfim. Hoje eu vou ver um vídeo que acho que todos vocês que têm lúpus, assim, que descobriram, procuraram algum vídeo no YouTube, devem ter achado esse vídeo, porque foi o primeiro que eu vi. Eu vejo que ele aqui ainda figura em primeiro. É um vídeo do canal do Dr. Drauzio Varela, que eu adoro esse médico. E aqui ele entrevistando a doutora Luísa Caurin sobre o lúpus. Então é isso, galera. A gente vai assistir junto agora a esse. Eu vou dar o play. Popularmente conhecido como lúpus, a doença lúpus eritematoso é uma doença complexa que acomete diversos órgãos. Para falar sobre lúpus, nós trouxemos a doutora Ana Luísa Caliche, que é médica reumatologista do Hospital das Clínicas e do Hospital Sírio-Libanês. Luísa, de onde vem esse nome lúpus? O lúpus, na verdade, esse nome vem da Idade Média, que muitas vezes os pacientes têm lesões na face e que era chamado de lesões parecidas com lesões que lobos podiam causar, então como arranhaduras. Então vem esse nome de lúpus, que lobo. E a doença é causada de que forma? É uma doença bastante complexa, como o senhor mesmo falou. A causa dela exata é multifatorial, não existe um único fator que consegue explicar essa doença. Mas basicamente ela é uma doença autoimune. E o que seria isso? Então o seu próprio corpo criaria uma autoagressão, acho que é a forma mais fácil da gente entender o que seria o lúpus. Então você produz anticorpos que podem, na verdade os anticorpos são feitos para te defender contra micro-organismos externos, como vírus, bactéria. É um sistema muito importante para o indivíduo. E quando esse anticorpo se volta contra o seu próprio corpo, pode causar manifestações muito diversas, que no caso seria a doença que mais representa essas doenças autoimunes, seria o lúpus eritematoso sistêmico. Quer dizer, na verdade, as próprias defesas imunológicas é que vão atacar esses diversos órgãos. Isso. E eles obedecem a um padrão mais ou menos uniforme em todos os pacientes? Ou os quadros clínicos acabam sendo muito diferentes em virtude da deposição num órgão e não no outro? Isso é extremamente importante. Acho que essa pergunta é essencial. Por quê? Porque o lúpus ele tem um espectro, uma variação de apresentação muito grande. Então, existem desde pacientes com doença muito leve, em que esses depósitos acontecem em poucos órgãos, como, por exemplo, existe o lúpus só de pele, que você vai ter uma doença restrita à pele, até quadros mais graves. Então, assim, essa variação é muito importante para o paciente saber, porque muitas vezes quando ele recebe o diagnóstico, ele já vai ler na internet, o que ele vai ler? O pior caso, o tipo mais grave. Então, é importante ele saber que existe essa variação dependendo do local que tem essa deposição. E quais são os órgãos mais frequentemente acometidos, além da pele? E das articulações? Então, as articulações, esses sintomas sistêmicos que eu falei, como a febre, a perda de peso. Muitas vezes o paciente tem acometimento das pleuras ou pericárdio, que são membranas que recobrem o coração e o pulmão. Então, o paciente pode apresentar dor torácica, dor para respirar. Isso é um dos órgãos acometidos também. Outro, o sistema hematológico é bastante acometido, então o paciente pode ter anticorpos contra as suas células. Então, ele pode ter uma anemia,
glóbulos brancos reduzidos, plaqueta baixa, isso também acontece bastante. E os dois órgãos mais graves que a gente chama de acometimento seria o rim, que em 50% dos casos você tem um acometimento, e muito mais raro, mas também com uma gravidade grande, o sistema nervoso central, que o paciente pode ter quadros psicóticos, convulsões, derrames, mas essas são manifestações graves, mas raras, bastante raras. E quando você recebe uma paciente hipotética, assim, que vem com lúpus em atividade, você trata, induz uma remissão, ela volta à vida normal, sem tomar remédio, sem nada, fica bem. Uhum. Você costuma dar que orientações gerais? O que ela pode fazer para si mesma para impedir que ocorram novos surtos? Ou pelo menos para retardar o aparecimento deles? Eu acho que assim, basicamente, pensando no lúpus, é extremamente importante isso da proteção solar, então utilizar protetores solar de, por exemplo, 50, nível 50 de proteção. E sempre ficar, né? Quando vai se expor ao sol, repassar o produto várias vezes ao dia, pois como eu já falei, o sol realmente tem uma importância na atividade da doença. Então, isso para 100% das minhas pacientes eu falo. Outras coisas é realmente evitar alguns medicamentos, então, como por exemplo a pílula com alta dose de estrógeno, também isso é importante. Não pensando só no lúpus, então essas pacientes, o que se sabe hoje em dia, elas têm uma doença aterosclerótica mais precoce do que a população saudável. Então, o que seria a doença aterosclerótica? Seriam placas de colesterol nos vasos e isso que causa infartos, derrame. Então, é importante tirar os outros fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença. E quais seriam eles? Então, principalmente, fumar. Se uma pessoa saudável já tem todo aquele malefício do cigarro, no lúpus muito mais. Primeiro pela doença mesmo e pela doença aterosclerótica. Atividade física, essencial. Diminui a fadiga do lúpus, então pacientes que fazem atividade física com lúpus têm menos fadiga e também tem todo o efeito de melhora em colesterol, se sente melhor o paciente que faz atividade física. E uma dieta saudável também para evitar níveis de colesterol muito elevados. Então, basicamente, são aquelas recomendações que damos para todos os pacientes, mas tem que ser mais enfatizadas ainda nos pacientes com lúpus. Você pode curar um doente de lúpus? Cura, como nas outras doenças, como pressão alta, diabetes, ainda não chegamos nesse medicamento, essa pílula mágica que curaria o lúpus. Ela é uma doença crônica que tem controle. Então, realmente, mais o paciente, como eu havia falado, muitas vezes ele apresenta remissões da doença. Então, ele se sente curado, realmente. Ele não tem nenhum sintoma, muitas vezes nem precisa tomar remédio, mas não é a cura da doença. Não existe um remédio que possa realmente curar ele até o momento. E é possível viver muitos anos com lúpus, viver tanto quanto uma pessoa sem a doença? Exatamente. Não existe mais nenhum nível de mortalidade, claro que muito mais alto do que na população normal. Hoje em dia se tem vidas longas, normais, como a população saudável. Sua carreira ainda será longa. Então, como você vê o tratamento da doença? Para que direção o futuro aponta? Eu acho que o futuro para o lúpus, assim, é um futuro breve, que vamos ter muitas mudanças aí no tratamento. Essa nova era para a reumatologia dos imunobiológicos, que agem em pontos específicos da imunidade, acho que é um caminho muito promissor e que as pesquisas estão caminhando rapidamente. Então, eu vejo muito como esse desenvolvimento dessas pesquisas vai ter um benefício a curto prazo nos pacientes com lúpus. E outro fator importante é os médicos já não estarem dando remédios, por exemplo, a cortisona em doses tão altas para os pacientes. Então, os pacientes vão ter um prejuízo a longo prazo, muito menos efeito colateral a longo prazo, menos catarata, menos osteoporose, menos diabetes, pelo médico já ter essa consciência que o remédio, alguns em dose altas, pode fazer mal também. Não só a doença, mas o tratamento pode fazer mal para o paciente. Você é otimista no geral, então? Sim, bastante. Muito obrigado, Ana Lúcia. Obrigada. De cada 6 homens que chegam aos 50 anos,
Pois é, galera, como a gente viu aí, eu acho que deu para vocês entenderem, eu já tinha visto esse vídeo, eu vi de novo agora, poxa, achei ótimo. Então, espero que vocês vejam também. Se inscreve no canal, eu vou deixar o link da entrevista aqui embaixo, é do canal do Dr. Drauzio Varela. E é isso, galera. Força para nós que estamos vivos, vamos nessa luta, que é uma luta dolorida mesmo. Eu sei, então, força para nós.